Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Fazermos mais esse vídeo para vocês, para ver o que Deus está falando conosco. Eu postei um vídeo recentemente e esse vídeo ele teve muitas visualizações. Eu agradeço a vocês que estão buscando, a palavra de Deus, buscando conhecimento. Isso é válido, isso é muito bom mesmo, que Deus continue abençoando todos vocês. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu fiquei assim, no mesmo momento que eu fiquei alegre, eu fiquei muito triste. Eu até chorei diante de Deus, pelo que eu percebi nesse vídeo que eu postei. Irmãos, a humanidade, ela está correndo atrás de profecias. O mundo está correndo atrás de profecias. As pessoas, Deus está falando conosco todo momento, a todo instante. Mas quando faz um vídeo e coloca Deus está avisando, Deus está falando, profecia de Deus, junta muita gente para ter uma visualização, para visualizar aquele vídeo. Por que eu me senti triste? Porque eu vi com outros olhos, talvez não os olhos que vocês estão vendo. Eu vi pelos olhos de como as pessoas estão vivendo em cima de profecias e profecias. Profecias humanas. Sendo que a palavra de Deus, sendo que a Bíblia é a melhor profecia. A Bíblia é uma profecia. Você é uma profecia. Só de você estar existindo, só de você estar ouvindo esse vídeo, você não precisa correr atrás de profecias. Quando você está ligada com o Pai. Quando o teu espírito está ligado com o Pai. Eu perguntei para Deus, porque eu fiquei muito triste, irmãos. Eu fiquei muito triste, eu chorei. Eu podia ter chorado de alegria, de feliz, eu poderia ter falado, não, as pessoas estão interessadas. Mas eu olhei para outro ângulo. Eu olhei como que as pessoas estão vivendo atrás de profecias. Eu olhei por esse ângulo, eu não olhei pelo ângulo das pessoas terem esse conhecimento. É muito bom. Mas também é muito triste. Porque as pessoas não estão se alimentando da palavra de Deus. Elas estão se alimentando mais do que o homem fala com ela. E isso é um perigo muito grande. Isso é muito perigoso, porque você pode pegar pessoas, o diabo pode te enganar. Deus está falando com você. Deus fala com você através da palavra dele. Se você começar a ler a Bíblia, você vai aprender, Deus vai falar com você. Eu vou contar algo com vocês. Eu tinha 22 anos. 25 anos. Quando eu comecei o ministério. Eu fiz um propósito diante de Deus. Que eu ia ler a Bíblia.
de capa a capa. Eu nunca, o meu espírito já não, daquela época, eu tô com 58 anos, daquela época de 25 anos atrás, 25, quando eu tinha 25 anos, eu não confiava nos homens. Eu ia na igreja, eu sentava no banco, eu ouvia a palavra, eu não sentia nada. Mas eu sentia que o Espírito Santo estava, sabe? Ele estava me... Aí eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler. Eu li durante um ano a Bíblia toda. Eu não entendi nada. Nada não entendia. E eu orando a Deus, eu ficava pensando, por que tanta gente tem Bíblia? Por que tantos evangélicos? Por que tantas igrejas? E eu li de novo, falei, eu vou ler de novo. Aí eu comecei a ler pela segunda vez. Não compreendia nada. Não compreendia. Sabe por que eu não entendia, não compreendia? Porque eu lia como muita gente ensina vocês a lerem. Eu comecei a ler desde Gênesis até Apocalipse. Eu lia a Bíblia por números. Hoje eu vou começar a ler a Bíblia, todo dia eu vou ler 5 capítulos da Bíblia. E começava a ler por isso. Por uma obrigação, porque para cumprir a minha promessa. Eu lia para cumprir a minha promessa. Eu não lia com o intuito de entender. Eu pegava a Bíblia, lia como se eu falasse, porque eu prometi a Deus. E eu tinha lido num versículo da Bíblia que aquilo que você promete, rapidamente você tem que cumprir. Porque é melhor você cumprir, é melhor você não fazer a promessa do que você fazer e não cumprir. E eu tinha isso na minha mente. Isso com a idade de 25 anos. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler, li de novo pela segunda vez. E não entendia nada. Mas eu estava cumprindo. Eu cumpri a promessa que eu fiz com Deus. E não consegui ler nada, eu não consegui entender nada. Foi para a terceira vez, no outro ano, 3 anos seguidos. Eu lendo a Bíblia, 5 capítulos por dia. Na terceira vez, algo já me chamou a atenção. O Espírito já começou a me revelar alguma coisa. E eu fui tomando conhecimento. Eu confesso para vocês que eu não gostava de Paulo. Eu não gostava das cartas de Paulo. Eu achava Paulo arrogante, Paulo muito cheio de si. Eu não gostava de jeito nenhum. Eu confesso para vocês que eu não gostava das cartas de Paulo. Eu falava, gente, como que Paulo fez isso, falou isso? Mas eu não entendia. Eu criticava. Eu era muito crítica, muito crítica. Eu olhava na Bíblia, aí se a igreja não tivesse, se o pastor não estivesse falando conforme a palavra de Deus, eu já não gostava, eu já não queria mais saber daquela igreja. Eu era muito crítica, sempre fui crítica demais. Aí na terceira vez Deus começou a revelar as coisas para mim. Eu comecei a compreender. Não tudo. Continuei não gostando de Paulo. Não gostava de Paulo. Confesso para vocês que as cartas de Paulo eu não gostava. Eu li até João. Depois para lá eu não gostava. Aí eu procurava aqueles outros finais, né, daqueles outros profetas menores, né, e lia, mas eu não gostava de Paulo. Porque uma vez eu li e
uma palavra dele que me chamou a atenção, que eu já falei assim, não podia ser. É quando ele não concordou com os discípulos, que eles separaram, né? Paulo separou dos discípulos porque eles não concordavam com certos assuntos. E eu não gostava de Paulo por causa disso. Quando eu li isso, eu falava, gente, os discípulos, foi Jesus que escolheu, como que Paulo faz isso? Ele não concorda com o que os discípulos estavam falando. Então eu achava aquilo horrorizado, eu ficava horrorizada daquilo e ter aquelas passagens na Bíblia de Paulo. Mas com o tempo Deus foi me mostrando como Paulo veio ser um homem, um profeta diante de Deus. Deus moldou Paulo. Deus foi moldando Paulo. Aí eu fui entender. Paulo, ele veio de uma civilização rebelde contra Deus. Ele foi ensinado desde de pequenininho contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Então ele ainda tinha enraizado nele. Aí ele pega, Deus vem e revela, né, Paulo para trabalhar para ele. Deus chama, né, Paulo para trabalhar para ele. Aí então Paulo não tinha aquele conhecimento. E ao mesmo tempo ele tinha muito conhecimento. Ele não tinha conhecimento porque ele não andou com Jesus aqui na terra como os discípulos andaram. A gente sabe que Paulo teve revelação após a subida, né, de Jesus para o céu. Então Paulo veio, só que algo me chama a atenção. Paulo também é curioso. Nós temos que ser curiosos. Nós temos que ser críticos. Você tem que duvidar de tudo e de todos. E buscar a verdade. Buscar, procurar entender a verdade. Antes de você criticar alguém, você procura. Quando eu falo que você tem que ser muito crítico, mas em si mesmo, na sua cobrança. E não crítico de criticar as coisas das pessoas que você ainda não tem um conhecimento, que você não tem aquela intimidade daquele certo assunto. Aí você não deve, né, criticar. Você tem que ter o conhecimento primeiro. Quando você tem o conhecimento, aí você sim pode criticar, pode, né, ter a sua visão. Mas enquanto isso, é boca calada. Eu aprendi isso, boca calada. Enquanto você não souber, muitas das vezes você assiste um vídeo e aquela pessoa está falando algo que você não concorda. Aí você já sai falando, criticando embaixo do vídeo daquela pessoa. Irmãos, vamos entender o sentido do que ela está falando para a gente criticar. Vamos compreender o que ela está falando. Se você não compreende, não, eu não entendi, então eu não vou falar nada. Tenta estudar aquele assunto que ela está falando para depois você criticar. E Paulo, no começo, você pode observar que Paulo, ele pregava, ele estava com muito anseio na palavra de Deus. Então ele pregava, ele discutiu até com os discípulos, é o que eu falei para vocês, ele era muito crítico, ele se achava muito, porque Paulo era estudado, ele trabalhava com o governo, Paulo era um homem estudado, ele tinha conhecimento das coisas, mas não tinha conhecimento daquele momento, o que os discípulos tinham, Paulo não tinha, porque Paulo não conviveu com Jesus. Então nós temos que entender isso, por que Paulo é muito crítico, às vezes numa passagem e em outra ele não é. Porque nós temos que entender que Paulo, ele não conviveu, ele não esteve com Deus, com Jesus aqui na terra. Ele não conviveu. Ele foi após, né? Ele foi depois que Jesus veio, deixou a mensagem para os discípulos, aí que Paulo surgiu. Então, ele é muito crítico,
nisso, ele pecou nisso. E nós devemos entender essa situação de Paulo, a fraqueza dele. Mas ele buscava se aperfeiçoar. Cada dia mais ele estava se aperfeiçoando. Se você começar a ler as passagens dele, ele mesmo tem muitas passagens dele que eu admiro ele, que ele fala, não é por Deus, mas eu penso assim. Não penso, ele fala assim, essa palavra que eu estou falando com vocês, ela não é de Deus, é do meu pensamento. Tá entendendo? Por que ele falava isso? Que não era de Deus, mas sim do pensamento dele. Ele achava que era o certo. Então ele retia isso para ele. Ele sempre, com respeito a Deus, ele falava isso, ele dizia isso. E o que eu vejo, muita gente vai criticando as pessoas. Não tem esse conhecimento da palavra de Deus, não tem esse conhecimento do Paulo, que Paulo escreveu. Talvez a Bíblia é um grande ensinamento para nós. Porque quando Paulo ele veio gatinhando, quando Paulo estava gatinhando, os discípulos já eram mestres, já eram doutores. E Paulo não concordava com os discípulos. Mas a gente tem que entender que Paulo estava o quê? Gatinhando. Ele era o quê? Ele era uma criança lactante ainda da palavra de Deus. Ele não tinha o conhecimento que os discípulos tinham, porque o que os discípulos tinham era maravilhoso, era um grande ensinamento, porque quem ensinou eles foi Jesus Cristo. Então, nós temos que ter muita prudência antes de proferirmos alguma palavra para ofender alguém, porque muitas palavras, se aquela pessoa que está recebendo aquela crítica não tiver preparada para receber aquela sua crítica, ela pode parar de fazer vídeo. Quantos pregadores, quantas pessoas no YouTube que eu falo, eu vou parar com o trabalho. Eu não aguento mais tanto receber críticas. Irmãos, a crítica, ela também é um ensinamento. É um ensinamento para os fracos, para os fracos saberem que eles não podem fazer isso. Que eles também é um lactante também. Que eles, como Paulo fala, eles ainda tomam uma madeira. Enquanto você está comendo alimento já sólido, a pessoa que está entrando, tendo conhecimento, ele ainda é um bebê. Então nós temos que compreender isso. Então você que faz vídeo no YouTube, que desanima por causa das críticas que tem, louva a Deus por isso, porque você está ensinando. Vamos ensinar, vamos fazer como eu aqui. Eu estou ensinando você. Quando eu falei que eu fiz esse último vídeo, fui muito criticada. Se vocês entrarem lá no meu canal e observarem, foi muito criticada. E também teve uma maior visualização. Foi o vídeo que eu tive muita visualização. Assim, e rápido, não foi uma coisa assim pequenininha não. Foi uma coisa rápida, muita visualização nesse vídeo. E eu fui muito criticada. Se você ver lá os comentários, foi muito criticada. Mas como eu falei para vocês no início, eu chorei. Eu chorei diante de Deus. Eu pedi perdão para Deus. De ver tantas pessoas despreparadas, irmãos. As pessoas estão totalmente despreparadas. E às vezes elas têm aquela convicção que elas estão tão preparadas espiritualmente e elas não estão. Eu vou ler junto com você Colossenses. Vamos ler Colossenses, é o livro de Paulo. Agora hoje eu vou só ler o livro de Paulo para vocês verem. Por que eu estou lendo o livro de Paulo? Porque eu quero mostrar para vocês como Paulo era lactante e também
ele aprendeu. Com o tempo, ele aprendeu. Vamos ler no livro de Colossenses 2:18. Deixa eu pegar aqui, Colossenses. Ninguém, Colossenses 2:18, se você quiser me acompanhar nessa leitura, tá? Ninguém vos domine com pretexto de humildade e adoração aos anjos, envolvendo-se com coisas que não viu, cheios de sua compreensão carnal. O que eu falei no vídeo, que muita gente fica correndo atrás de profecias e profecias e profecias. O título do meu vídeo, ele chama a atenção. Ele fala que Deus está falando. Porque eu fui usada por Deus. Irmão, quando você... Aí você me pergunta, como que você sabe que você foi usada? Irmãos, quando você anda no caminho de Deus, quem usa você é o Espírito Santo. Quando que toda a sua fala, ela não vem de você. Você não sabe nem o que você está falando, nem o que você vai falar. Eu sento aqui, na frente da câmera, para falar com vocês. Eu falo, Senhor, me usa. E Deus vai usando, Deus vai falando. Deus, não é eu que estou falando. Eu só estou sendo um instrumento. O meu corpo é apenas um instrumento para ser usado para o Espírito de Deus vir sobre mim. Eu permito que Ele venha sobre mim e fale conosco. Talvez você não vê. O que você está vendo? Você está vendo um corpo. Você está vendo um corpo terreno. Mas, irmãos, para falar com vocês, tem que ser um corpo terreno. Se chegar aqui, no vídeo, e um ser que você não sabe se é anjos, se é arcanjos, se é serafins, chegar aqui com você na aparência deles, você vai se assustar. Você vai dizer que isso é um ser demoníaco. Porque eles não são como nós. Eles são diferentes. E você observa que quando os anjos apareciam aqui na Terra para falar com todos, com as pessoas, com os humanos, eles vinham incorporados num corpo humano. O próprio Jesus, quando ele ressuscitou, ele veio no outro corpo, ele já não estava mais no corpo dele. Ele já apareceu aqui na Terra, incorporado num outro corpo. Tanto que os discípulos, quando estavam com ele, não perceberam que era ele. Foram perceber depois que ele foi embora. Aí que eles perceberam. A Bíblia fala sobre isso. Por que Deus não permite que os serafins, os arcanjos, os anjos, eles venham na aparência deles? Porque você pode temer. Então, Deus é muito sábio. Então, Ele usa a gente. Ele usa nós para falarmos conosco mesmo. Na nossa linguagem. Como que um anjo vai falar com você? Na linguagem dele. Você não vai entender nada. Porque a língua do Espírito Santo é a língua dos anjos. E alguém entende? Ninguém entende. Ninguém entende. Então, quando Deus vem falar conosco, Ele fala na nossa língua. Tanto que o próprio Paulo, quando teve o Pentecoste, ele falou que as pessoas estavam falando a língua deles. Os anjos estavam falando, cada um, porque ali tinha um agrupamento de pessoas. Então vinha pessoas de todas aquelas outras nações, porque ali a gente sabe que ali é uma região que existe várias nações, tudo agrupadas. Então vinha pessoas de todas as nações para ouvir no dia do Pentecoste que a Bíblia fala.
para ouvir Paulo e os discípulos pregarem. E lá eles observaram que Deus estavam falando línguas estranhas, não eram línguas estranhas, sim, eram as línguas estrangeiras que aquele povo, Deus estava falando com cada nação, ele falava conforme a língua deles. Porque se Deus vier aqui para falar conosco na língua dos anjos, ninguém vai entender. Então Deus é muito sábio. Porque já pensou se um anjo senta aqui na frente da câmara para falar com você, com a aparência dele, ele é espírito, o anjo não tem, nós não vemos os anjos, nós não temos essa visão, esse poder de ver anjos. Os animais sim, mas nós não. Por que Deus não permite que isso aconteça? Para nós não nos envolvermos, não pecarmos. Aí o que acontece aqui quando Paulo diz: ninguém vos domine com pretexto de humildade e adoração aos anjos, envolvendo-se com coisas que não viu, cheios de compreensão carnal, e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo vai crescendo pelos nervos e juntas em crescimento de Deus. Se estáis mortos com Cristo sobre as coisas elementares do mundo, como vos dominam sob pretexto de viverdes no mundo? Como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e os ensinos dos homens. Nós temos que ser prudentes, ser inteligentes, não confiar em qualquer coisa, aceitar as críticas. O que vem as críticas ser? Se você tem certeza daquilo que você está falando, se você sabe, se você tem ponderação do que você está falando, é porque você está sendo usado por Deus. A Bíblia toda é uma revelação. A Bíblia toda é uma profecia. Como eu falei no começo, eu li a Bíblia 3 vezes. Na 4ª vez, Deus já começou a me iluminar. 3 vezes eu não lia, eu não conseguia entender nada. Nada. Mas eu tinha curiosidade. Eu queria me aproximar de Deus. A Bíblia fala que Deus revela aqueles que o buscam. Você está buscando a Deus para Deus revelar para você? Ou você está buscando profetas que saem profetizando? Porque tem pessoas que quando ouve, fulano de tal é profeta, vai lá no fulano de tal é profeta. Deus vai revelar para ela. Irmãos, isso não existe mais no nosso meio. Há muito tempo isso já acabou. Não existe mais. Antigamente o povo usava muito isso. Existe sim profetas que pode te dar um conselho. Mas em que sentido? Tudo dentro da palavra de Deus. Porque existem os pastores. Pastor é para estudar a Bíblia, para revelar, para Deus revelar ao pastor. Por que Deus não revela tanto para pastor? Por que Deus revela as coisas para pastor? Por que Deus me revela as coisas? Porque eu busco. Porque eu estou orando. Eu estou lendo a palavra dele. Às vezes você não tem tempo de buscar, de ler a Bíblia, de ter conhecimento. Mas o pouquinho de tempo que você tem, procura fazer isso. Procura estar ao lado de Deus. Procura fazer a vontade de Deus. Procura que o Espírito Santo venha te revelar. Para você não ser enganado com homens, como aqui o próprio Paulo fala. Porque o homem, ele engana. O homem é muito fácil ser enganado porque nós temos um corpo. O nosso espírito está acoplado nesse corpo. E existem os espíritos, tanto os espíritos de Deus como os espíritos trevosos. E quando você está fraco, está com muito fraco espiritualmente, quem vai te usar? Vai ser os espíritos trevosos.
Isso eu já falei aqui num vídeo sobre isso. É os espíritos trevosos que vai estar ao seu lado. Então isso é muito perigoso para você tomar uma decisão. Quando você está muito fraco na fé. Quando você deseja tudo errado, né? Tudo ao contrário da palavra de Deus. Igual o que eu comentei no vídeo. Que esse governo nosso, esse presidente atual, ele está vindo com pretexto de pessoas boas, pessoas justas, indo em igrejas, enganando multidões, enganando pastores, todas pessoas fracas na fé. Você vê que ele só aparece na igreja quando na época de eleição. É um homem que vai nos terreiros pedir passe para as entidades. É um homem que vai na igreja pedir oração para os pastores. É um homem que fala palavrão, que não tem o freio na boca. É um homem que tem um desejo de morte. Você vê que quando você arma uma pessoa, se você sabe que aquilo é prejudicial, vai destruir uma família, vai destruir uma pessoa, e ele ainda incentiva, como ele incentivou. Gente, comprar arma é um perigo muito grande dentro de casa. Eu aqui na minha casa, até as facas, eu deixo separada. Eu não deixo as facas perigosas, eu não deixo à vista. Porque entra qualquer pessoa dentro da sua casa com espírito trevoso e pode usar aquela faca para te matar. Usa um revólver. Agora é fácil comprar revólver. É muito fácil. Você só precisa ter 18 anos e estar com a ficha limpa. Você vai lá e compra. Não é difícil, não. Antigamente era muito difícil. Eu falo que era difícil porque eu trabalhei na polícia. Eu trabalhei nessa área de porte de armas. Justamente, olha como que Deus é maravilhoso. Eu trabalhei, Deus me colocou lá dentro de porte de armas. Para você conseguir porte de armas, era complicado. Você tinha que pedir autorização para o mundo e o fundo. Você não conseguia um porte de armas assim com tranquilidade. Hoje em dia, a maioria dos cidadãos brasileiros estão armados. E às vezes com armas, você pode até comprar, se não me engano, 20 armas que cada pessoa pode comprar. Agora imagina um cidadão de bem comprando mais de 20 armas, ele vai vender para outros. E o crescimento como cresce a procura de armas, então a indústria vai crescer também, ela vai fabricar mais. É um produto destrutivo. Todo mundo sabe que a arma é destrutiva. Qual a arma que veio para bem? Me fala. É um instrumento de Satanás. E o que a Bíblia fala? Não matarás. Então, como que eu vou aderir? Como que eu vou me juntar com um homem desse, achar que esse homem tem boas intenções? Não tem. Então eu quero distância. Vamos afastar esse mal da nossa vida. Vamos afastar. Vamos tirar ele do poder antes que seja tarde demais. Então nós temos que observar essas coisas. E aqui Paulo, ele está nos exortando sobre isso. Ninguém vos domine com pretexto de humildade e adoração aos anjos. Ele vai na igreja como se ele estivesse adorando Deus, mas ele não está. É nesse sentido, nós temos que ser sábios, inteligentes. Outra palavra também que o apóstolo Paulo nos ensina é em Tessalonicenses 5 e 6, que nos diz: então, não durmamos como outros, mas vigiemos e sejamos atentos, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam de noite.
Olha como Paulo chama-nos a atenção assim. Uma profecia que Paulo está falando, algo muito revelador para nós. Nós não devemos ficar dormindo, porque os que dormem, dormem à noite. Os que se embriagam, embriagam à noite. Porque o diabo é das trevas. Nós temos que estar atentos, vigiando o tempo todo, orando para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê sabedoria, nos dá entendimento, conhecendo a palavra dele, lendo a palavra dele, para que a gente não venha cair em tentação, para que nós sejamos filhos de Deus, obedientes à palavra dele. Aqui em Números 12, versículo 6, pode ler na sua Bíblia? Números 12, versículo 6, nos diz: escutai agora minhas palavras, se dentre vós houver profeta, eu, o Senhor, me farei saber em visão e falarei a ele em sonhos. Então não vive procurando profecias, ouvindo profecias que não é de Deus, porque Deus vai falar com você. Ouve a palavra de Deus. Procura andar no caminho de Deus. Procura conhecer as coisas, porque quando você conhece a palavra de Deus e quando você olha para algo que não está de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo já te revela na hora. Na hora. A Bíblia fala: ninguém te engane com pretexto de adoração. Paulo nos exortou sobre isso. O próprio Jesus nos disse que nós temos que ser prudentes como as serpentes. Está entendendo? O que eu estou dizendo isso não é só no sentido presidencial, mas sim no sentido geral das coisas. Porque às vezes você está dentro de uma denominação evangélica e você está ouvindo coisas que não é bíblico, que não vem de Deus. E o Espírito Santo já te fala: olha, isso está errado, isso não está certo. Ele está equivocado. Mas quando você ouve uma palavra que não está dentro dos conformes, que não está dentro do ordenamento bíblico, você já vai entender, você vai compreender, você vai ter piedade daquela pessoa. Como eu tive piedade de muitos que falaram, que criticaram no meu vídeo. Eu tive piedade e pedi a Deus, para Deus perdoar eles, para Deus iluminar a mente deles, para que eles cheguem a esse patamar espiritual de inteligência, de sabedoria, de conhecimento de Deus. Porque é triste, irmãos, a gente ver como a igreja está totalmente equivocada, totalmente despreparada espiritualmente. E ela está vivendo num momento muito crítico, porque ela está como se estivesse balançando. A árvore está balançando. Ela não está sólida. Ela está balançando e se Jesus vier, muita gente vai ficar. Muita gente vai ficar por falta de conhecimento da palavra de Deus, por acreditar em homens. E Jesus advertiu tanto, irmãos, quanto Jesus advertiu, o próprio Deus advertiu através dos profetas, através dos discípulos, através dos sacerdotes, tudo Deus avisando sempre, irmãos, que nós não devemos confiar em homens. Nós devemos estar unidos, buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, porque aqui tem tudo. Aqui tem as coisas erradas que as pessoas faziam.
que servem de advertimento para nós. Porque quando eles faziam coisas erradas, mais na frente você vai ver que Deus punia eles. Deus chamava a atenção deles. Algo errado acontecia com eles. Nós vemos até com Arão, quando ele fez aquele bezerro de ouro lá, que ele pegou o ouro de todo mundo, do brinco, que ele ouviu o povo de Israel quando Moisés tinha ido no monte falar com Deus, e Moisés demorou lá, porque Moisés ficou muito tempo lá no monte, e eles acharam que Moisés tinha morrido lá no monte, e eles pegaram, chamaram Arão e falaram para Arão fazer um deus deles, para inventar uns deuses deles para eles adorarem. E Deus puniu Arão. Tanto que veio Moisés, intercedeu, Deus tem misericórdia de Arão, perdoa Arão. A Miriam também, a irmã de Moisés, ela também foi julgada por Deus. Deus condenou também ela, que ela ficou leprosa. Aí Moisés veio e intercedeu. Nós temos Josué também, quando ele foi levar o povo estava desobediente, Josué orou. Nós temos Abraão, quando Abraão, o Ló estava lá no meio daquele povo, lá em Sodoma e Gomorra, que Deus ia destruir. Abraão intercedeu por Ló, porque Abraão sabia que Ló não era tão justo. E Abraão ficou perguntando para Deus se lá tinha tanta gente que justo, se ele ia destruir a cidade. Então, se nós estamos vivendo, se temos um mau presidente, culpa é do povo. Culpa é dos cristãos, porque os cristãos não estão buscando a Deus, eles estão buscando homens, eles estão colocando homens ímpios dentro do altar. Homens profanos estão em cima do altar. Então, isso tudo vem castigo. E todos perecem. Por falta de conhecimento, a palavra de Deus diz que por falta de conhecimento, o povo perece. Por falta de alimento, porque não buscam. Quando tem um exemplo na Bíblia, quando tem um exemplo, Davi mesmo. Davi, ele foi castigado por Deus. Porque ele não obedeceu, ele fez tudo direitinho. Ele foi um grande homem, ele deixou muito exemplo para nós aqui na Bíblia. Se você for ler, eu estou fazendo estudo bíblico da vida de Davi, o livro dos Salmos, eu estou fazendo estudo. Davi foi muito usado por Deus. Ele caía, Deus levantava, ele caía, Deus levantava, ele caía, Deus levantava. É assim que nós vamos crescendo espiritualmente, é caindo e levantando. Então a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós não devemos desanimar. É normal, é do ser humano cair e levantar. Deus sempre, quando o ser humano cai, mas ele volta a energia. O Espírito Santo levanta ele, sempre está levantando. Então quando o Espírito Santo te levanta, quando você ouve uma palavra, que você sabe que aquela palavra é verdadeira, está te incomodando, procura saber se realmente aquela palavra vem de Deus ou não. Porque o Deus está falando a todo momento, através dos profetas. Quando eu falo profetas, é homem de Deus. É pessoas que são usadas, porque todo mundo é usado por Deus. Todo mundo é usado por Deus. Dependendo da situação onde você está. A pessoa, às vezes a própria pessoa, ela fala com ela. Deus usa a própria pessoa para falar com ela mesma, com o espírito dela. Quantas vezes Deus usou meu próprio espírito para falar comigo? Foi muitas, toda hora Deus está fazendo isso comigo. Está usando o meu próprio espírito para falar comigo. Então, irmão, não tem isso de você ficar procurando aqui, procurando ali. Ouve, Deus está do seu lado. Deus está tão pertinho de você. Deixa fluir, procura as coisas. Quando você não tenta andar mais próximo de Deus possível, você pode. Como? Ouve hinos evangélicos. À noite, quando você for dormir,
Pega aqueles hinos, aquelas músicas da harpa cristã. Tem vídeos aí no YouTube aí de evangélicos, de músicas evangélicas. Acalma você e você vai ficar mais próximo de Deus, porque Deus fala que Ele habita no louvor. É maravilhoso. Nós temos os louvores. Deus habita no louvor. Quanto louvor que você ouve, principalmente aquelas músicas antigas que era a época dos Pentecostes, então essas músicas assim é muito construtivas, nos eleva, faz chegar perto de Deus. Nós temos que aprender. À noite, você não está com sono, você fica com insônia, liga seu telefone lá no YouTube, pega uma música da harpa cristã e vai ouvindo, coloca fone de ouvido para não atrapalhar ninguém, porque senão você pode atrapalhar alguém. A gente tem que aprender a não incomodar as pessoas, a ser mais o seu eu, porque cada um de nós temos nosso espaço. Cada um de nós gostamos de algo diferente. Ninguém gosta de tudo de um gosto só. Então, cada um gosta de algo diferente. Então, vamos respeitar. Isso tudo já é um ensinamento para você não ser tão hipócrita, achando que você é o único da face da terra. Tem gente que ouve música, né, na maior altura, achando que ele é o único da face da terra que está ali, pode fazer o que ele quer. Não, vamos respeitar, porque do seu lado ali tem outras pessoas, e tem pessoas que elas estão talvez com dor de cabeça, que elas estão passando mal, que elas não gostam daquela música que você está ouvindo, que elas não gostam de música alta. Então nós temos que respeitar, porque nós vivemos numa comunidade. E se nós temos esse instrumento, né, de não incomodar as pessoas, de não, né, incomodar, vamos utilizar. Quer fone de ouvido? Você tem o fone de ouvido tão baratinho. Eu não tenho fone de ouvido. É baratinho, irmão. Você vai aí comprar, não custa, se custa R$20, é muito. Procura um fone de ouvido, coloca no ouvido e ouve as músicas, porque Deus habita no louvor. Você vai estar mais próximo de Deus e Deus vai falar com você tremendamente. Faça esse teste, tenha esse costume de ouvir músicas evangélicas. Deus habita e aos poucos Deus vai te revelando coisas profundas, como Ele mesmo disse que o segredo deles é para aqueles que buscam, é para aqueles que obedecem, é para aqueles que temem. Irmãos, eu termino por aqui esse vídeo. Que Deus cada dia mais nos alimenta com alimentos, né, que nós possamos estar fortalecidos na nossa fé espiritual, e que vamos orar para nossos irmãos fracos na fé, para que eles também possam receber de Deus esse alimento, que o Espírito Santo possa trabalhar na mente dessas pessoas. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Esse vídeo foi longo, mas se você não quiser ficar ouvindo tão baixo, tão assim, como fala, lento, você pode aumentar a velocidade. Aí tem um instrumento aí no YouTube aí que você pode clicar e aumentar a velocidade. Então, irmãos, um forte abraço, até o próximo vídeo. Eu amo vocês, eu estou aqui para ser um instrumento na mão de Deus, ensinar vocês no caminho certinho, como que nós devemos seguir aqui na terra, para nós termos vida, né? E a Bíblia fala que nós temos que ter vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Não é longos dias, não é viver longamente, viver 100 anos, 200 anos, 300 anos, 90 anos, 100 anos, não. É viver bem, né? Se você vive aqui 10 anos, mas se você viveu na presença de Deus, com o conhecimento, isso é vida longa, porque você vai ter sua vida longa lá no céu. Aqui é passageiro, tudo aqui é passageiro. Esse corpo que nós temos, ele é terreno. Tanto que ele é terreno que a Bíblia mesmo fala que o espírito sobe para Deus e o corpo vai para a terra, porque é a terra que nós viemos dela, né? O corpo, como nós somos terrenos, o corpo é terreno, mas o espírito vai para o céu, vamos ser julgados. E isso, a Bíblia está recheada de versículos que falam sobre este assunto.
Mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre isso para mostrar para vocês detalhadamente como que essa magnitude, né, do corpo e do espírito, como isso funciona no nosso mundo e como que nós temos que manejar os dois, né? Porque nós somos um espírito, né? Nós temos um corpo e nós temos que aprender a manejar esse corpo e esse espírito. Mas no próximo vídeo, porque já está longo, mas que Deus abençoe. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e que Deus te abençoe grandissimamente. Aqui nesse canal você tem alimento. Deus está te alimentando. Deus vai fazer de você uma florzinha. E Deus vai te regar todos os dias. Não saia desse canal. Um forte abraço, irmãos.